Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus esteja aí onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver nesse momento, que a presença do Senhor Jesus esteja aí te guardando, te livrando de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que a paz do Senhor esteja contigo nesse mundo tão tenebroso, né, amados? Nesse mundo que estamos vivendo momentos muito difíceis, né? Nesse mundo, mas que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Amados, a palavra de Deus para a nossa vida nesse dia se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 14 e versículo 26. É a palavra que o Espírito Santo falou em meu coração para que eu tivesse lendo, né? Eu já li antes e o Espírito Santo falou em meu coração para mim estar passando essa mensagem, né? Aqui no canal do YouTube, no canal do Face, e para cada um de vocês, amados, que forem ouvir essa palavra de Deus. Amém? Aqui o Senhor Jesus fala assim, ó: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amém, amados? Aqui o Senhor Jesus está falando que para nós ser discípulos dele, para que nós sejamos cristãos, nós temos que renunciar muitas coisas, amados. Muitas coisas nós temos que renunciar se nós queremos agradar aquele que nos chamou, aquele que deu a vida por cada um de nós naquela cruz do Calvário. E se nós quiser agradar a ele e andar nos mandamentos dele, nós temos que negar a si mesmo, né? E negar, amados, muitas das vezes são muitas as barreiras que tentam nos impedir de servir ao Senhor Jesus. Eu conheço tantas pessoas tantas irmãs que já teve na nossa igreja e quis seguir ao Senhor Jesus, quis continuar servindo ao Senhor Jesus, mas os esposos impediram dessas mulheres saindo ouvindo a palavra de Deus, amados. Quantos são os maridos que impedem a esposa de estar indo na igreja? Além deles não irem, muitas das vezes eles impedem a mulher de estar indo na igreja, querem impedir a esposa de ir na igreja. E quantos são aqueles que, você vai na igreja e o inimigo começa a usar, porque com certeza é o inimigo usando a família, para que não deixe que a sua esposa, que sua mãe, ou seja, quem for da família, ir para a casa de Deus para estar ouvindo a palavra de Deus. E o Senhor Jesus falou que aquele que não tiver ouvindo a palavra dele, a fé fica uma fé morta, amados. Muitos falam assim, eu não vou na igreja não, eu vou orar em casa mesmo, que é a mesma coisa. Amados, não é a mesma coisa. Nós temos que estar ouvindo a palavra de Deus, nós temos que estar debaixo da cobertura de Deus, amados. Então, quantas são as pessoas que eu já conheci, pessoas que já teve até mesmo na nossa igreja e que estava ali buscando a Deus de todo o coração, esposa que estava buscando a Deus de todo o coração, estava buscando pela família, estava orando pela família, mas os maridos muito machistas, não deixava, não. Quantas são as mulheres que parou, a gente ia na casa delas, irmã, por que você não está indo na igreja, o que está acontecendo? Minha irmã, é que o meu marido disse que não é para mim ir mais na igreja, e todas as vezes que eu vou, a hora que eu chego em casa, é só briga, então eu vou parar de ir na igreja. E sendo que Deus fala aqui, amados, olha aqui, ó: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amado, como essa pessoa vai herdar o reino de Deus se ela prefere ouvir? É claro que nós que somos mulheres somos submissas ao nosso marido, amados, mas para seguir a Deus,
para seguir a Deus, amado. Não podemos que nada venha nos impedir de buscar de Deus. Nada pode paralisar a nossa fé. Então, amados, eu creio, eu falo por mim mesmo, meu testemunho, amado, meu testemunho. Quando eu comecei na igreja, há mais de 35 anos atrás, eu fui para a igreja primeiro porque eu fui curada, abençoada e liberta através de uma programação de televisão. Naquele tempo eu não gostava de crente, a minha família era muito católica e eu não gostava. E vivia uma vida perturbada. Eu via vulto, eu tinha pesadelo, eu não conseguia dormir de tanto pesadelo que eu tinha. Eu via vulto, amados. E se eu for contar todo o meu testemunho, que eu falei que uma hora eu vou contar, né, meu testemunho, mas ainda não é hoje. Deus não preparou ainda para mim contar meu testemunho. Mas eu era muito perturbada, porque havia na minha vida muitos demônios que eu não conseguia dormir à noite. Eu via vulto para todos os lados, eu tinha pesadelo. Então a minha vida era um verdadeiro inferno antes de conhecer Jesus. E quando eu fui curada através de uma programação da televisão, que eu liguei a televisão, e que eu estava enferma, eu não conseguia mexer com meus braços. Há 3 anos eu tomava injeção Feldane e Voltaren, porque eu tinha problema na coluna, eu não conseguia levantar meus braços, não conseguia mexer meus braços, eu andava igual um robô. E o médico me desenganou, disse que não tinha operação naquele tempo, há mais de 35 anos atrás, e eu fiquei desesperada. E no outro dia de manhã, que eu estava tão desanimada, que um dia atrás o médico tinha me desenganado, eu fui e apertei o botão da televisão. E apertei o botão e tava ali um pastor. E a hora que eu pensei, pastor, eu não gosto de pastor, eu pensei. A hora que eu fui mudar de canal, o pastor estendeu a mão, o dedo. Falou assim, você que está com uma enfermidade, coloca as suas mãos no local da enfermidade, que o Senhor Jesus vai te curar agora. Aí eu pensei, meu Deus, eu pensei sozinha ali, naquela manhã, bem cedinho. Pensei, meu Deus, se o Senhor existe mesmo nessas igrejas de crente, eu quero ver o Senhor me curar agora. Até então eu não sabia fazer a oração. A única oração que eu sabia orar era o Pai Nosso, o Ave Maria. Era isso, eu não tinha aquela intimidade com Deus, porque eu nunca tinha ido, eu nunca tinha aprendido, eu ainda não tinha o Espírito Santo comigo. Então, amados, eu só lembro que eu fechei meus olhos e ficava, meu Deus, eu pensando, meu Deus, o Senhor existe mesmo nessas igrejas de crente, eu quero ver o Senhor me curar agora. E fiquei pensando, quando foi no outro dia de manhã, que eu fui levantar da cama, eu percebi que eu afirmei meus braços para levantar, sendo que eu não afirmava. E eu afirmei e levantei, fui levantando meus braços devagar, não sentia mais nada, não sentia, sendo que eu não penteava meu cabelo, eu não podia pentear meu cabelo, roupa em mim, meu esposo tinha que vestir roupa em mim, porque eu não conseguia, amado, não conseguia lavar uma louça na pia, de tanta dor que descia nos meus braços, eu não conseguia, eu andava igual um robô, até minhas vizinhas me chamavam de robô, fiquei 3 anos desse jeito, amado. E aí eu senti, aí eu ouvindo aquela oração, passou aquele dia, no outro dia de manhã eu fui levantar a cama e senti que eu afirmei meus braços para levantar. E eu levantei meus braços e senti que eu não senti, eu vi que eu não senti mais dor. E aí eu chacoalhei meu esposo, que ainda estava na cama, era muito cedo, chacoalhei ele e falei para ele assim, bem, olha aqui, eu não estou sentindo mais nada, eu estou conseguindo levantar meus braços, eu estou conseguindo levantar meus braços, e eu toda feliz, e lembrei do pastor da televisão. Eu não pensei assim, foi Deus que me curou, eu lembrei, o pastor da televisão. Eu corri lá e liguei a televisão novamente, o pastor estava lá pregando. Ai, amados, ali eu assisti 2 meses a pregação através da televisão, porque ali não existia a igreja, eu morava em Serrana, e não tinha a igreja que eu estava assistindo na televisão, então não tinha essa igreja na cidade de Serrana ainda. E eu assisti 2 meses pela televisão e lendo a Bíblia católica, né? A mesma, amada, a mesma. E eu comecei a ler a minha Bíblia. O pastor falou: se você não tem a Bíblia escrita por João Ferreira de Almeida, você pode estar lendo a Bíblia, a católica é a mesma coisa. Você pode estar lendo que ali vai estar escrita a mesma coisa. E o pastor lia de lá e eu lia de cá, amados.
E eu fui vendo que tudo que o pastor estava falando, estava pregando, eu procurava na minha Bíblia e eu achava. E eu pensava, meu Deus, como que eu tanto li essa Bíblia e eu nunca vi, eu lia como um jornal, porque eu não tinha entendimento, eu não tinha o Espírito Santo comigo para me revelar o que estava escrito. Então, aí o Espírito Santo foi tirando a venda dos meus olhos e eu fui lendo, o Espírito Santo foi falando no meu coração, amados. Foi falando no meu coração e eu fui tendo entendimento da palavra de Deus. Então, amados, é isso que acontece com muitas pessoas que às vezes ela é impedida de ir para a igreja, às vezes o esposo impede de ir para a igreja, né? Então, como que a pessoa vai aprender, amados? Como a pessoa vai ter o Espírito Santo para ensinar ela até a revelação do Espírito Santo, quando ela lê a Bíblia, ela entender o que o Senhor Jesus está falando para ela. Então, amados, eu lembro que naquele tempo, o meu esposo chegou um tempo que ele falou assim para mim. Eu comecei na igreja depois de 2 meses, em Ribeirão Preto. E meu esposo, ele chegou a falar assim para mim assim: ou você para de ir nessa igreja, ou eu largo de você. Eu falei para ele assim: olha, se você quiser me impedir de ir para a igreja, eu não vou parar de ir na igreja. Eu não vou deixar de seguir a Jesus, porque você quer que eu pare de seguir. Foi Ele que me curou, foi Ele que me libertou, é Ele que está me abençoando e eu não vou parar de seguir a Ele. E ele falou: se você não parar de ir na igreja, eu deixo de você, eu vou largar de você. Eu falei: meu filho, não coloca eu no meio de você e de Jesus, que com certeza eu vou ficar com Jesus. E, amados, e eu continuei indo. No começo foi muito difícil, as barreiras, perseguição, foi muito difícil, amado. Mas daí 9 meses que eu estava na igreja, uma hora eu vou contar, porque eu pulei muito detalhes aqui, porque se eu for contar todo, o vídeo vai ficar muito comprido. Uma hora eu vou contar direitinho como tudo aconteceu. Mas daí 9 meses, o meu esposo também foi para a igreja, mas para isso teve que ter um processo muito grande na nossa vida. Eu tive que perseverar, eu tive que ter paciência, eu tive que mudar o meu jeito, amados. Onde está escrito lá que a mulher sábia edifica seu lar. Eu tive que ter uma sabedoria imensa para que eu também ganhasse meu esposo, resgatasse meu esposo para o reino de Deus, né? Resgatasse ele para que ele viesse também a se entregar ao Senhor Jesus. Então, amados, eu estou falando isso, se o Espírito Santo tocou em meu coração para estar falando sobre isso, para que você não venha deixar que nada venha atrapalhar você de seguir o Senhor Jesus, porque, amados, a nossa salvação é individual. Deus, ele fala que marido não salva esposa, esposa não salva marido, mãe não salva filho. Nós devemos fazer a nossa parte, levar a palavra de Deus para eles, amado. Devemos levar a palavra de Deus para eles. Mas, amado, não podemos deixar que eles venham impedir nós de herdar o reino de Deus, de impedir nós de servir ao Senhor Jesus, de seguir, de ter a escolha, amado, porque é uma escolha, né? Quando nós servimos ao Senhor Jesus, é uma escolha nossa que nós fizemos de abandonar tudo o que é do mundo, tudo aquilo que Deus não aprova, tudo aquilo que Deus abomina do mundo, que nós não venhamos fazer, que nós venhamos fazer somente o que Deus pede aqui na palavra dele, né, que está aqui na Bíblia, amados. Amados, me perdoa que tem uma mosca aqui me perseguindo. Agora, nesse tempo, né, de manga, nesse tempo aqui em Cravinhos, tem muita mosca. Mesmo eu estando aqui, hoje eu estou dentro aqui dentro de casa, dentro da minha sala. Mas mesmo assim tem uma mosca aqui me atentando, só que ela está amarrada em nome do Senhor Jesus. Amados, nada pode tirar a nossa paz, né? Então, amado, deixa ela voar para lá e para cá.
mas a palavra de Deus tem que continuar, ela não pode parar, né? O que pode nos fazer parar? É uma mosca? É a perseguição? É as lutas? Nada. Então, deixa a mosca voar para lá e para cá. O importante é que você venha ouvir o que Deus queira falar com você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Então, amados, é sério. É que nós venhamos fazer a melhor escolha e não deixar que nada, amada, igual o Senhor Jesus fala aqui, né? Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher ou seu marido, né? Quantos são aqueles que falam assim: ah, eu não vou porque meu marido não gosta que eu vou na igreja. Eu não vou porque meu marido não deixa, eu não vou porque meu pai não deixa, eu não vou porque minha mãe não deixa. Amados, você tem que romper essa barreira. Ora a Deus, busca de Deus. Meu Deus, que o Senhor venha quebrantar o coração do meu marido. Ora a Deus, seja mulher sábia. Não faça a vontade do teu marido não vai te dar salvação. Ele não vai te dar salvação. Ele não vai te salvar no último dia ali, ele não vai salvar a tua vida, amado. Não vai te dar salvação para a tua alma. Então, amados, que nós venhamos fazer o que Deus fala para a gente fazer. Amém? Eu quero ir mais aqui atrás, amados. Aqui onde eu estava lendo também, em Mateus, capítulo 5, versículo 13. 5, versículo 13. Aonde o Senhor Jesus fala assim conosco, ó. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insispido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Deus, ele nos chamou para ser o sal da terra, para que nós venhamos ter gosto, para que nós venhamos ter sabor, para que nós levamos a palavra de Deus. É o que Deus pede para nós, que nós venhamos fazer a obra dele, levar a palavra de Deus, né? E que nós venhamos ser sal, amados, aonde nós formos, que nós vemos, que as pessoas venham ter prazer em conversar conosco, que as pessoas venham ver que nós somos homens e mulheres de Deus, que nós somos verdadeiros de Deus, que nada pode nos deter, que nada pode nos parar, né? Que nada nesse mundo possa nos parar, que nós venhamos ser fortes, amado. Deus, ele não chama pessoas fracas, sim, muitas das vezes chama a pessoa fraca, mas ele capacita, ele nos capacita, ele nos dá força. Amém, amados? Então, amados, a palavra do Senhor Jesus nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, para o meu, para o seu coração, é que nós não deixamos que nada venha parar nós na fé, que nada venha impedir nós de servir ao Senhor Jesus, de nós levar o amor, o perdão, a paz. Gente, aqui tá tudo, gente, é tantas coisas para a gente ler que quando eu vou ler a Bíblia, eu fico, meu Deus, me mostra o que eu devo ler, o que eu devo pregar, o que eu devo estar falando. São tantas coisas linda, que eu fico confusa, aí eu oro muito, falo, meu Deus, me mostra onde eu devo ler. Então, amados, que nós venhamos ser o sal da terra, a luz desse mundo, né? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o Espírito Santo. Então, amados, que o Espírito Santo continua nos usando e não deixa, amados, não deixa que nada venha paralisar, né, a tua fé. Vai sim, vai para uma igreja, vai ouvir a palavra de Deus. Muitos falam assim, missionário, existe muitos falsos profetas hoje, não sabemos qual a igreja que é certa e errada. Amados, não existe igreja certa ou errada. Em todas as igrejas você vai ver imperfeição, porque não existe igreja perfeita. Perfeito somente é Deus. Então vai, busca de Jesus. Jesus fala, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas para olhar para Ele. Olha para o Senhor Jesus e faz o que Ele pede. Aqui está a boca dele. Faz o que o Senhor Jesus pede para que você venha ter a salvação. Não olhe para nada, amados. Não olhe para nada. Olha para a palavra de Deus. Examina a Escritura. Examina a Escritura e segue a Escritura. Amém, amados? Hoje é quinta-feira. Temos culto também na nossa igreja,
às 7h30 da noite, né, às 19h30, e você é nosso convidado todo especial para estar lá juntamente conosco, louvando e glorificando o santo nome do Senhor, e também lá ouvindo o que Deus tem para falar para nós essa noite, amém? A nossa igreja fica localizada na rua Gustavo Conte, número 7, bairro Nova Cravinhos, Cravinhos, estado de São Paulo, Igreja Renovada Manancial de Deus, aonde ali quem administra a igreja é o missionário Joaquim Neto, e eu e ali juntamente com o corpo de obreiros, somos todos obreiros, amados, somos todos obreiros, somos todos servos do Senhor Jesus, filhos de Deus, somos filhos de Deus levando a palavra de Deus, amém, amados? E ali estamos para te receber de todo o coração, te abraçar, uma igreja simples, mas bem acolhedora, amado. Não é o tamanho da igreja, não é a multidão que salva. Cada um de nós vamos dar conta de si mesmo e cada um de nós temos que procurar se salvar a si mesmo. Amém, amados? Olha, e você, antes de terminar, que eu esqueço sempre, vai lá no YouTube, faz seu comentário ali, você que sempre tem me seguido no YouTube, né, minha irmã, meu irmão, que sempre tem me seguido ali, eu não vou falar o nome de todos hoje, senão fica muito grande meu vídeo, mas qualquer dia eu falo o nome novamente, de todos que me seguem, mas você que tem me seguido ali no YouTube, continua seguindo no meu YouTube, continua ali, falando do que você achou da pregação, do que você... Faz seu comentário ali, se inscreva no meu canal, para que a palavra de Deus ela venha estender para esse mundo afora, aonde as minhas pernas não podem ir, mas que a palavra de Deus, através da minha boca, ela vai para esse mundo afora, vai para lugares muito longe, muito distante, é tudo que eu quero, desejo e amo estar fazendo na minha vida, amados. Então, amados, vai ali no YouTube, vai também ali no Face, que depois eu vou colocar no Face também, mas vai principalmente no YouTube. Eu preciso muito de você estar comentando ali no YouTube, dando o seu like, se inscrevendo ali no meu canal, né, para que vai para muito mais longe. Amém, amados? Olha, beijo no seu coração, fica com Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja no teu lar, na tua família, em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.